Uma das partes mais interessantes do ano letivo do aluno Elite é, sem sombra de dúvidas, a viagem pedagógica. Dessa vez, fomos conhecer diversos pontos da capital de Pernambuco, Recife. Lugar que tem diversas maravilhas e tivemos o prazer de conhecer algumas. A primeira delas foi o Jardim Botânico. O Jardim Botânico é mais do que um lugar de lazer. É praticamente um museu vivo, que mostra a biodiversidade da Mata Atlântica. Durante a trilha, experienciamos a sensação de estar na Floresta Atlântica e aprendemos mais sobre várias plantas. Suas coleções permitem que a sociedade conheça a biodiversidade e a importância das plantas para a humanidade. Criado em 1665, desde então, é um testemunho vivo da biodiversidade da Mata Atlântica, que junto com a restinga e os manguezais cobria o sítio original do Recife. Uma das características mais marcantes da nossa trilha foi a forma como as árvores se fecham, formando de certa forma um teto vivo que cobria o céu sobre nossas cabeças. Durante o trajeto, vimos e aprendemos sobre várias árvores, uma delas sendo o pau-brasil, o protagonista da economia do Brasil colonial. E aprendemos também sobre o comportamento da flora estrangeira, como a manga, que se isola usando suas raízes para impedir que outras plantas nasçam ao seu redor. O passeio incluiu também um jardim sensorial, onde podíamos estimular nossos sentidos interagindo com o ambiente e com os diversos tipos de plantas. Ali podíamos também estimular a nossa audição, ouvindo barulhos que caía de um pequeno chafariz, onde também podíamos estimular a nossa visão, procurando e observando os pequenos seres que nadavam ali. Também vimos o Jardim das Palmeiras, que exibe diversas espécies nativas e exóticas, incluindo as palmeiras imperiais, trazidas por Dom João VI. O jardim africano era composto por espécies de origem africana, com destaque ao boabá e a rosa do deserto. Nas bordas eram utilizadas plantas do gênero Sansevieria, conhecidas como a espada de São Jorge. O Jardim das Plantas Tropicais foi talvez um dos pontos mais bonitos do passeio. Destacava plantas dos trópicos utilizadas em projetos paisagísticos, e por sua exuberância, sendo destinadas a momentos de contemplação. Reunia flores e folhagens vistosas e de rara beleza, de diferentes famílias botânicas. Ao finalizarmos a visita ao Jardim Botânico, fomos para o Marco Zero. De lá, seguimos até a Caixa de Cultura Recife, onde vimos vestígios do prédio que sediou a Bolsa de Valores do Brasil holandês, e pudemos observar um cofre de época. A sensação de entrar no cofre e observar suas fechaduras deixou a experiência com um toque cinematográfico. Ainda sem saber o principal objetivo, estudávamos o teto e o chão de vidro, analisando os restos do antigo prédio, antes da reforma. Um outro momento de descontração foi quando decidimos assustar a professora Roberta ao pularmos no vidro, que mais tarde descobrimos que não era uma coisa legal, ou certa de se fazer, mas estávamos todos bem, e o chão sobreviveu, e a Roberta também. Então, finalmente subimos para a exposição, e nos deparamos com uma chuva parada no tempo. Como explicação, a exposição foi feita para ter essa ideia de chuva parada no tempo, com uma referência cristã, relacionada ao santo que supostamente controla as mudanças climáticas. A mostra feita por Vinícius S.A. reflete sobre as mudanças climáticas, e sobre a chuva ser algo tão lindo, também pode ser visto como uma catástrofe, como uma faca de dois gumes. Observando com atenção, era possível ver o fino recipiente de vidro que continha a água, algo tão delicado que nos fez ter o dobro de cuidado ao redor delas. O ambiente também contava com algumas almofadas colocadas no chão, em que podíamos sentar e tirar algumas fotos. Óbvio que fizemos exatamente isso. A Fernanda ficou tão entretida que se perdeu da turma lá dentro, com a tia Natália, e saíram um pouco mais tarde, quando a turma já estava no Marco Zero. Mas segundo a Fernanda, as fotos ficaram ótimas. Ao sairmos da Caixa de Cultura Recife, fomos direcionados para o Marco Zero, no Recife Antigo. É um dos pontos turísticos mais importantes da capital de Pernambuco. Também conhecida como Praça Barão Rio Branco, foi onde iniciou o povoamento da capital pernambucana. Na lateral da praça encontra-se a estátua do Barão do Rio Branco, em bronze, com 2,80 metros de altura, do escultor Félix Champetier. Já no centro, pode ser vista a Rosa dos Ventos, do pintor Cícero Dias. A parte que mais estávamos animados, sem sombra de dúvidas, foi a visita ao Instituto Ricardo Breão. A começar pela entrada, já estávamos relacionando uma aula com a outra,
simplesmente porque a entrada e o caminho até o castelo era composto por várias e várias palmeiras imperiais. Que, como havíamos aprendido na aula de biologia do Jardim Botânico, antigamente denunciavam os status de uma família. Logo, se o castelo não deixou claro o poder aquisitivo dos Brenan, as dezenas de palmeiras caríssimas devem dar alguma dica. No caminho, aprendemos que Ricardo Brenan ganhou seu primeiro canivete aos 12 anos. Então começou a colecionar canivetes, e seu amor por coleções históricas foi evoluindo. Sua família foi dona de um engenho muito forte em Pernambuco, por isso uma tão grande fortuna. O encantamento iniciou mesmo antes da gente entrar na galeria, pois em frente tem uma réplica em mármore de Carrara da estátua de Davi Michelangelo. A entrada do castelo medieval, que guarda a coleção de facas e armas, era incrivelmente perfeita, com fontes ao lado e um portal muito lindo. O acervo contém mais de 3.000 peças, dentre facas, espadas, adagas, canivetes, estiletes e armaduras. Muita coisa. Lá também haviam pinturas e esculturas belíssimas. No meio do que parecia ser um salão principal, tinha um conjunto de armaduras maximiliana de campo para cavalo e cavaleiro, datada por volta de 1515. Chegava a ser até um pouco assustador examinar de perto as armaduras. Nessa mesma sala, tinha até um órgão, instrumento usado antigamente nas igrejas católicas. Saindo do castelo, fomos à Pinacoteca. Foi como entrar em um mundo de beleza e criatividade, onde cada obra de arte contava uma história única. Primeiramente, vimos diversos instrumentos religiosos e acervos da Igreja Católica. Depois, seguimos para a sala das tapeçarias. No momento das tapeçarias, aprendemos que estas fizeram importante parte na história do Brasil holandês, pois demonstravam a forma que os artistas estrangeiros interpretavam as histórias e informações de como o Brasil era, ou seja, uma terra com animais violentos e exóticos, com muitas frutas e cajus, com povos nativos com características e costumes jamais vistos, e uma flora excepcionalmente colorida e diversificada. Por fim, nos dirigimos para a parte de cera do museu, onde nos deparamos com um julgamento de cera, mas que continha a mesma sensação e atmosfera de medo. Estávamos testemunhando uma cena do julgamento de um suposto traidor do Rei Sol, uma importante peça da monarquia absolutista francesa, que influenciou diversas monarquias e revoluções no mundo inteiro. A cena apresentava vários personagens da época, como a mãe do rei e toda sua corte, todo o parlamento, um homem a ser julgado e o rei Luís XVI. E, é claro, não podia faltar os bobos da corte, que assustavam todo mundo que olhasse atrás da porta. Enfim, tivemos um vislumbre do jardim do Instituto, que continha mais e mais obras elegantes e delicadas, ornamentando com a atmosfera do lugar. Infelizmente, a visita chega ao fim. E o que tiramos disso? Tiramos que o Instituto Ricardo Brenan em Recife foi uma experiência inesquecível e de muita aprendizagem. A riqueza histórica, artística e cultural do local é verdadeiramente notável, e cada momento passado lá foi uma jornada fascinante através do tempo, da criatividade humana e das emoções do Ricardo Brenan. Fomos embora com a sensação de que tivemos vivenciado algo realmente incrível, voltando para Maceió com memórias preciosas do museu mais importante da América Latina. É realmente como nos sentimos em relação ao Instituto Ricardo Brenan. Por fim, a volta do ônibus, que sempre é aquela polêmica de que não pode dormir, sempre com muita folia, conseguindo unir as duas turmas em uma diversão só. Um agradecimento aos meus professores, guias e escola por nos proporcionar uma aprendizagem divertida e dinâmica.